Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enem 360. Aqui quem fala é o professor Leandro Aguiar, professor de linguagens, e vamos para mais um conteúdo. Mas antes de ir àquele nosso pedido, inscreva-se no canal, ative o sino para que dessa forma você não perca nenhuma novidade. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre a questão número 41 da prova azul da edição passada, 2020 do Enem, e eu quero tocar no assunto variedade linguística, ou ainda, se formos olhar do ponto de vista sociolinguístico, variedades, no plural, variedades linguísticas. Quero ir direto para o comando da questão e depois nós falamos sobre o texto. Beleza? Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lina Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela... E aí temos as alternativas. Bom, eu quero falar sobre o uso da norma padrão e também quero falar um pouco sobre o Lima Barreto e sobre o personagem Policarpo Quaresma, que é realmente icônico, mas quero começar falando sobre a norma padrão. Bom, o que vem a ser norma padrão? Eu trouxe aqui um comentário da Moderna Gramática Portuguesa, do professor Evandro Bechara, que diz o seguinte: a norma contém tudo o que na língua não é funcional, mas que é tradicional. E aí eu grifei esse termo tradicional, você verá por quê. Comum e constante, ou, em outras palavras, tudo o que se diz assim e não de outra maneira. É o plano de estruturação do saber idiomático que está mais próximo das realizações concretas. O sistema e a norma de uma língua funcional refletem a sua estrutura. Bom, muitos termos técnicos, na verdade, mas vamos esclarecer um por um para que nós entendamos de fato como é que essa norma padrão funciona, certo? Quando ele diz que a norma contém tudo o que na língua não é funcional, mas que é tradicional, comum e constante, ele está dizendo que a gramática vai cotejar aquilo que é tradição. E aí, se você refletir comigo, já devo ter mencionado isso em alguma das minhas aulas, mas se eu não mencionei, fique claro a partir de agora. A tradição gramatical ela é sempre estabelecida a partir de textos modelo. O que isso quer dizer? O que são esses textos modelo? Textos de juristas dos séculos passados, textos de grandes escritores e poetas como Camões, como Pessoa, como o Sá de Miranda, e mesmo alguns brasileiros, como é o caso de Machado, de Guimarães Rosa, aqueles que você já conhece, Alencar, os grandes escritores canonizados na nossa literatura, e também dos textos documentais, dos textos jurídicos, das cartas, as cartas fundadoras da tradição escrita. Então a gramática ela vai levar em consideração, quando eu digo gramática, pense em gramática tradicional, certo? Ela vai levar em consideração esse cotejo, de ser comum, de ser constante e de ser tradição, algo que vai perpassando as gerações. Ok? E o comentário dele é dizendo que não é funcional, unicamente funcional. O que quer dizer com isso? Porque às vezes na nossa funcionalidade do dia a dia, nós acabamos por infringir certas regras gramaticais, às vezes alguma coisa de sintaxe, às vezes alguma coisa de fonologia, enfim. Essas infrações que no nosso dia a dia participam tranquilamente dos diálogos, a gramática tradicional ou a norma padrão vai desprezar. E nós vamos estudar melhor quando falarmos de variação. Variação diatópica, variação diastrática, variação diafásica, variação diacrônica. Se você desconhece esses nomezinhos, dá uma olhadinha aqui na nossa lista de linguagens que você vai encontrar alguma aula comigo falando sobre esses nomes todos, essas variações. Então, quando a questão pedir norma padrão, automaticamente você vai ligar aquele registro e pensar, bom, estamos falando então de alguma coisa que seja normativo, de alguma coisa que seja padronizado, certo? Para que o texto escrito, e nesse caso vale muito a gente pensar que estamos falando de um texto escrito, ele seja lido por qualquer falante ou qualquer pessoa habitante do sul ou do sudeste, do leste, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Recife, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, não importa. É para isso que esse termo padrão está aí, para estabelecer certos critérios, tá? E a norma você vai entender como algo normativo, aquilo que está ali prescrito, como se fosse uma receita, sabe? Uma receita de médico que você vai lá e segue para poder se curar da sua doença, ok? Então, quando você pensar em norma padrão, pense, é a língua mais próxima da sua idealização. E aí aparece o último comentário
do Bechara, não é? Refletem a sua estrutura. Quando você pensar em a língua melhor falada, eu digo melhor com muitas aspas, você vai pensar, ou melhor escrita também, você vai pensar em norma padrão, certo? O que não anula as milhares de variações que nós conhecemos. Agora, falando do personagem, porque a questão também diz o personagem pitoresco, o icônico personagem. Quem é Policarpo Quaresma? E aí eu queria ler o fragmento, aquele que está lá, eu reproduzo aqui em letras maiores. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, isso é divertidíssimo. Certo também que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Bom, se você tirar todas as partes, digamos, burocráticas, o texto é de uma acidez divertidíssima. Temos aqui Lima Barreto destilando todo o seu estilo, toda a sua crítica à formação brasileira. Por que ele está fazendo isso? Porque nós sabemos, você sabe, eu sei, todos sabemos, na verdade, que essa língua que nos foi implantada, ela é uma língua que também serviu como um instrumento de dominação. Toda a literatura de informação é feita em português de Portugal, toda a literatura de catequese é feita em português de Portugal, no português europeu. Os idiomas nativos, o tupi, as línguas todas nativas, como a língua G, a língua Pano, todas as suas famílias, elas foram desprezadas, elas foram minimamente, né, escondidas, esquecidas, obliteradas, enfim. Então esse personagem, Policarpo Quaresma, eu fiz aqui um pequeno raio-x para que você o conheça, ele vai trazer aqui a questão do tupi, que seria a língua majoritária do Brasil no momento de descobrimento, retornasse a baila para ser a língua oficial do Brasil, né? Tirando o português e deixando o tupi-guarani. Só isso já seria engraçadíssimo, né? E inimaginável. Como é que você pensa hoje falar tupi-guarani em pleno século XXI, em pleno ano de 2021? Mas isso vai um pouco além quando você vê quem é Policarpo Quaresma. E aí, vamos lá. É um personagem de cerca de 40 anos de idade, um personagem bem vivido, um personagem já de meia idade para cima. É um funcionário público, então já reflete um pouco da máquina pública. Ele trabalha, no caso, no arsenal de guerra. Ele é um grande estudioso do país. Isso faz com que ele seja muito erudito, tenha muitos livros, o que também é alvo de crítica dos seus amigos, das pessoas mais próximas a ele, e também é um patriota fervoroso. Isso fica muito claro nas primeiras linhas do romance. Policarpo era, acima de tudo, um patriota. Ok? Ele também era um aspirante a fazendeiro, e isso você conhece na segunda parte da obra, quando o projeto Tupi cai, ele cai por terra, ele não vai à frente. E ele também, na terceira parte da obra, ele é arregimentado para ser major reformado, né? Ou seria o cargo que deram para ele ali para ser Policarpo Quaresma. Ele vira, então, major. Então, na verdade, essa obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma, dividida em 3 partes, mostra 3 vieses de derrota desse personagem. Acredito que você já deve ter percebido que o nome já é um grande spoiler, não é? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então ele tem 3 finais não felizes, né? Em um deles ele vai ser internado no hospício, porque todo mundo entende aquela coisa do Tupi-Guarani como uma grande balela, uma grande besteira. Na segunda vez ele não é bem sucedido porque o sítio que ele compra para plantar as suas plantas, enfim, os seus alimentos para vender, não dá certo também, em virtude da corrupção local e pelo fato da terra ser improdutiva. E na terceira vez que ele se torna então major do exército, você está vendo aí, aliás, uma foto da adaptação desse livro para o cinema, ele vai preso e depois condenado à morte, porque ele atua como carcereiro, né, de alguns prisioneiros, porque o livro se passa ali
na revolta da Armada, isso é na transição século XIX para século XX. Então ele se recusa, é carcereiro, ele não se sente bem com aquilo, escreve cartas para Floriano Peixoto, que é o presidente até então, e vai preso. Então ele tem 3 finais tristes, né? 3 tristes fins. Então já é um personagem com uma questão de pitoresco por isso. Reúne muitas características que o tornam um personagem quase inimaginável, inigualável, sem correspondência de outras formas em outras obras no romance brasileiro. Então o fato dele trazer o tupi aqui para ser a língua oficial já é um grande deboche do Lima e uma grande ideia de patriotismo do Policarpo, porque para ele tudo que é nacional é melhor do que o que é europeu. Então o tupi, como uma língua nacional, uma língua nativa, é superior à língua portuguesa emprestada dos europeus. Por isso que ele diz ali emprestada ao Brasil. Então voltemos à questão. Se você sabe que ao fim do texto ele diz ali vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi, se você sabe disso, você pensa assim, bom, o Policarpo ali está numa cena em que ele está referendando um documento, ele está aplicando esse documento à apreciação do Congresso. Se está escrevendo um documento, o que ele precisa? Exatamente, padronização. Quando você submete um documento a cartório, quando você submete um documento a qualquer que seja a instituição, e seja algo federalizado, ou ainda que seja estatal, não importa, é um documento. E se é um documento, você precisa usar aquilo que normatiza, aquilo que padroniza. Então, a situação aqui requisitada é uma situação de formalidade. Sendo assim, a melhor alternativa seria aquela que contivesse algo referindo justamente a isso, né? A uma situação de protocolo, a uma situação de seriedade e de formalidade. Analise então as alternativas. Situação social de enunciação representada, divergência teórica entre gramáticos e literatos, o que não faz muito sentido, pouca representatividade de línguas indígenas, também não é isso que ele quer. O que ele queria aqui era levar o patriotismo ao mais profundo nível. Não é também o caso aqui. A atitude irônica diante da língua dos colonizadores, não é ironia. Ele queria realmente fazer com que o Brasil se tornasse algo puramente maciço nosso, né, daqui. E por último, tentativa de solicitação do documento demandado. Você ficaria então entre a A e a E. Só que ele não escolheu a norma padrão somente para isso, mas para defender uma tese, para defender uma argumentação. Pensa aí, você, candidato no Enem, não precisa lá escrever na redação um texto segundo a norma padrão? Não está escrito lá no seu caderninho de questões, que você já viu, já acompanhou aqui? Então, se a prova do Enem é uma situação de documento, de registro, isso aqui também é um documento, também é um registro. Então, a nossa melhor alternativa é a letra A. É uma situação social, ou seja, que envolve participações, de enunciação representada. Por ele ser um requerente de uma petição, eu preciso colocar esse documento no formato padronizado. Bom, se você tem alguma dúvida, não se esqueça de colocar aqui nos comentários, mande sua dúvida para a gente e nós vamos responder assim que puder. Bom, ficamos então para um próximo encontro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até lá.